Com a análise do Afonso Moura. Afonso, boa noite e bem-vindo. Boa noite. Vamos começar por este recuo de Donald Trump, que menos de 24 horas depois de ter anunciado a questão das taxas de 20% no Estreito de Hormuz, recuou. Que argumentos é que usou o Presidente dos Estados Unidos? Exatamente, Bruna. Donald Trump está aqui a recuar e isso não deveria surpreender ninguém. Ora, o problema é que há muitos que andam desatentos e pensam que a palavra do presidente norte-americano era a mesma agora, em 2026, do que foi no início do século. Ou seja, nós temos que perceber aqui que há uma evolução comunicacional do presidente norte-americano e isso, de facto, é bastante relevante a partir de Donald Trump. Mas quer dizer, Bruna, se nós quisermos aqui fazer uma análise mais detalhada, Barack Obama já começou por comunicar de uma maneira muito mais distinta do que aquilo que era normal na presidência norte-americana. Depois nós tivemos, em alguma medida, com Joe Biden, um regresso a um tipo de comunicação mais institucional e agora, mais uma vez, com o retorno de Trump à Casa Branca, nós temos aqui uma comunicação que é completamente distinta daquilo ao que estávamos habituados. Ora, Donald Trump disse uma coisa e 24 horas depois disse não, afinal, essa coisa já não vai existir. Eu tenho sempre dado aqui ênfase à importância de nós distinguirmos as palavras e os atos. Porque mesmo, repara, Bruna, estes navios vão passar pelo Estreito de Hormuz. Donald Trump diz, não, vai haver uma tal taxa de 20%. Para a América, de facto, conseguir extrair essa taxa eficientemente, a América teria que controlar o Estreito de Hormuz. Ora, nós sabemos que a América é a nação mais poderosa à face da Terra, mas ela teria que meter muitos meios, e não é meter os meios só lá para atacar de longe, Bruna. A América teria que meter os meios e teria muito provavelmente que ter boots on the ground, como eles dizem em inglês, que é botas no solo, ou seja, teria de existir uma espécie de invasão, pelo menos de uma parte do território iraniano, porque militarmente atingir um controle total do Estreito de Hormuz e dos barcos que lá passam, com o Irão, não é que tem vários pontos, nós temos falado, Donald Trump continuou os ataques, uma zona muito importante de Sirik, ali ao pé já daquela zona mais sul do Irão, e também Bandar Abbas, ou seja, nós sabemos que os americanos continuam a atacar. É já a quarta noite consecutiva de ataques. Exatamente, e quer dizer, aqui a questão, Donald Trump avançou também a alguma medida, é, bem, afinal, já não vai ser preciso aplicar esta taxa dos 20%, porque países árabes vão investir nos Estados Unidos da América. Ora, isto de facto é muito vago, não é? Quer dizer, nós sabemos que existem investimentos não só de países árabes, mas se nós quisermos alargar, de países muçulmanos, grosso modo, nos Estados Unidos da América. Nós sabemos que toda essa questão dos investimentos... Portanto, não sabe, no fundo, que tipo de investimentos é que Donald Trump está a falar nesta questão da troca da taxa por estes tais investimentos? Aqui parece-me que é mais uma tentativa de Donald Trump de tranquilizar os seus aliados árabes na região. E nós aqui temos que compreender, Bruna, que se nós quisermos fazer aqui uma distinção entre a Arábia Saudita por um lado e os Emirados Árabes Unidos por outro, os Emirados Árabes Unidos apostaram todo o seu plano regional em Israel. E por isso mesmo, aliás, no Irão, eles são vistos como um Estado fantoche do Estado israelita, para vermos até que ponto é que esta questão vai. Os sauditas, que têm um peso maior também dentro do mundo islâmico, nunca esquecer que as duas cidades mais sagradas do Islão, Bruna, estão dentro do território saudita. Estou-me a referir, obviamente, a Meca e Medina. E isto é algo que dá uma força e dá uma maneira à Arábia Saudita de se comportar no xadrez daquela região muito diferente. E os sauditas sabem que os iranianos são extremamente fortes e provaram, não é, nos meses transados, quando nós vimos que não caíram, e os sauditas já tinham há uns anos atrás tentado uma aproximação, e nós vimos também que enviaram uma delegação, não foi uma delegação que podemos chamar de primeiro nível, mas foi uma delegação que eu classificaria de segundo nível para a cerimónia fúnebre de Ali Khamenei. E isso denota que há aqui uma divergência muito grande. Ora, Donald Trump a dizer, bem, vão existir estes investimentos e nós agora já não vamos ter que colocar a tal taxa. Isto é uma maneira de tentar tranquilizar esses membros daquela zona do globo, não é? Entre eles
a Arábia Saudita, outros Emirados Árabes Unidos, mas lá está. A Arábia Saudita está cada vez mais a ver a sua política externa de uma forma multipolar, enquanto os Emirados Árabes Unidos continuam a ver uma realidade mais unipolar. Ou seja, eles gostariam daquela hegemonia israelo-americana na região, mas essa hegemonia parece já não existir. Vamos continuar nos próximos dias certamente a falar desta questão, porque se de facto a tendência continuar, amanhã vamos estar aqui perante a quinta noite consecutiva também de ataques entre Estados Unidos e Irão e, quem sabe, outro recuo ou avanço naquilo que é a posição de Donald Trump. Vamos agora avançar para a guerra na Ucrânia e depois dos ataques que a Ucrânia levou a cabo no Mar de Azov e no Mar Negro, a Rússia respondeu. De que forma e qual é que foi o impacto? Exatamente, Bruna. A Rússia está aqui a responder naquilo que é visto pelo ator russo como uma resposta proporcional, não é? Nós sabemos que quando começaram a existir aqueles ataques a toda aquela grelha energética dentro da Federação Russa, os russos começaram a fazer mais ataques a elementos energéticos dentro do território ucraniano e agora nós vemos uma grande operação, não é, na última semana aquática, não só no Mar Negro, mas também no Mar de Azov, em que os ucranianos atacaram navios em alguma medida civis, não é, que não são aqui militares, para os russos terem uma dificuldade acrescida para escoar a sua energia nos mercados internacionais e agora a Rússia fez uns ataques aonde? A Odessa e à zona perto de Odessa, ou seja, foi atingido também... Nos portos de Odessa. Exatamente. Odessa, aqui relembrarmos sempre aos telespectadores, que é o ponto nevrálgico desta contenda na Europa Oriental. Ou seja, muitas vezes as pessoas pensam que o ponto nevrálgico é Kharkov ou é Kiev, ou seja, mais para norte. É falso. O ponto nevrálgico é Odessa. E o problema todo da Rússia não é não ter conquistado Kiev, é não ter conquistado Odessa. Porque Odessa permite este canal marítimo, não é que agora os russos com estes ataques estão a ferir de maneira importante, não é? Porque foram infraestruturas portuárias que foram atacadas e infraestruturas também de outro género, Bruna. E não é só naquilo que nós podemos classificar como a cidade de Odessa. Foi também naquilo que nós podemos chamar do Oblast de Odessa. Daqui relembrar sempre aos telespectadores que vários destes oblasts têm uma cidade, não é? Que é normalmente a capital desse oblast, neste caso Odessa, e depois a região em si é a região de Odessa também. Nós temos isso também, por exemplo, no caso de Kherson e outros. Agora, é importante nós termos de facto em mente que há agora uma resposta russa que parece estar a incrementar-se e nós sabemos que os ucranianos recebem armas também através deste corredor do Mar Negro que vai chegar a Odessa. Ora, parece que agora vão chegar menos armas e outros meios necessários para fazer a guerra também e por isso mesmo nós estamos aqui numa verdadeira encruzilhada e vamos ver agora também um mapa para nos ajudar a conceptualizar esta questão de maneira mais clara. Sim, vamos ter esse mapa que nos vai mostrar esses ataques. E há aqui a questão de que a Ucrânia fez, com estes ataques no Mar de Azov e no Mar Negro, com que os russos sintam na pele o preço desta guerra, acima de tudo. Bem, os russos estão a sentir na pele estes ataques já há algum tempo. Agora, o problema aqui, Bruna, é que nós temos que pensar que a Rússia não são os Emirados Árabes Unidos. A Rússia não é o Qatar. O que é que eu quero dizer com isto? É que a Rússia tem um território imenso. E nós muitas vezes dizemos assim, bem, existe falta, não é? Existe falta de energia num determinado ponto da Federação Russa. É verdade. Mas isso não quer dizer que a Rússia, no seu todo, esteja com problemas energéticos. O que isso quer dizer é que a energia está numa parte do território russo e ela tem que ser deslocada para outra parte, ou do território russo ou exterior. E aqui, toda a questão que nós temos é uma questão que acaba por se sentir mais, sim, é verdade, os russos estão a sentir mais neste momento do que o que estavam há alguns anos atrás, mas os ucranianos ainda mais. Certo. Ou seja, nós temos que ver de facto, e já temos aqui de facto um mapa... Um mapa que nos vai ajudar a perceber a questão dos ataques. Exatamente, e este mapa é importantíssimo, ou seja, os ataques ucranianos com os drones, não é, realizaram-se aqui, por estas zonas, no Mar de Azov. Aqui temos a Crimeia, lá está,
E nós, na altura, tínhamos denotado, Bruna, que os drones aéreos estavam principalmente a atacar o Mar de Azov, que era um ponto estratégico. E os drones marítimos estavam a atacar barcos russos, já depois daqui da saída do Mar de Azov para o Mar Negro. Ora, agora nós podemos pensar aqui que a frente neste Oblast de Kherson está gelada, aqui em alguma medida nesta parte do rio, e toda a questão que nos remete para Odessa, não é? Que seria esta parte aqui, não é? Em alguma medida, Odessa, a cidade, e depois o Oblast que desce. Depois temos que nos recordar sempre que quando descemos aqui para esta zona, nós vamos ter já o Estado da Roménia e depois, ainda mais a sul, o Estado da Bulgária, que são membros da União Europeia, como se sabe. A Roménia está a ser também um membro cada vez mais importante da NATO, exatamente nesta contenção da Rússia, não é? No flanco oriental da Aliança Atlântica, e os russos atacaram aqui, Bruna. Ou seja, barcos aqui que estavam para ir para Odessa, e nós de facto temos aqui um combate que é um combate no sul. E é muito importante nós relembrarmos que, quer dizer, Emmanuel Macron recebeu Zelensky, não é? E nós já vamos tocar nessa questão. E existe sempre uma grande querela entre os britânicos e os franceses para dizer quem é que lidera verdadeiramente a tal coalição dos dispostos ou dos voluntários e quem é que está a ajudar mais a Ucrânia. É muito interessante nós repararmos que os ingleses têm uma grande tradição de guerra marítima, não é? Ou seja, os ingleses não têm uma tradição continental de exércitos. E por isso mesmo, quando eu vejo estas operações ucranianas, tanto no Mar de Azov como no Mar Negro, é quase impossível não pensar na coroa inglesa. Falavas nessa questão da rivalidade entre Reino Unido e França. Vamos olhar para as críticas da antiga porta-voz de Zelensky, precisamente àquilo que tem sido o apoio dos europeus e dos ocidentais. Exatamente, Bruna. Nós temos aqui esta senhora, Yulia Mendel, que foi próxima a um determinado momento de Zelensky, e ela diz de facto que isto é o pior pesadelo que alguém pode imaginar. Mas o Ocidente liberal apoia a continuação disto. As razões, benefícios comerciais, que ponto importantíssimo, e político. Nós sabemos que uma das maneiras de nós de facto combatermos muitos problemas internos de determinados Estados, e quer dizer, aquilo que não faltam, tanto a França como ao Estado britânico, são problemas internos, é espalhar a atenção dos cidadãos para o exterior. É dizer, vem aí um bicho-papão, que é a Rússia neste caso, a Rússia, se derrotar a Ucrânia, vem por Europa afora, e por isso mesmo nós temos que investir cada vez mais na proteção da Ucrânia. Ora, o que é que esta senhora está a dizer? Ela está a dizer, bem, isto é um pesadelo porquê? Porque, na realidade, são os ucranianos que continuam a morrer. E ela está extremamente preocupada com isso mesmo. E repara o que é que ela diz aqui, Bruno, é muito interessante. Ela é específica. Absolutamente ninguém, entre aqueles que apoiam a continuação desta terrível guerra, jamais lutaria nela, jamais, ou viveria através dela. Ou seja, nós temos aqui, mais uma vez, aquilo que é fácil falar quando nós estamos longe. E quando se diz as pessoas continuam a morrer, isto já está a acontecer nesta intensidade há mais de 4 anos, as pessoas dizem, não, mas o que é que nós vamos fazer? E depois é a questão, não é? Um conceito que eu já há muito tempo tratei aqui, que é a questão de uma paz injusta, não é? Como ela seria concebida em Bruxelas ou mesmo se calhar em Kiev. Mas é melhor termos uma paz injusta ou termos mais 4 anos de guerra? Com as mortes todas e com a destruição. Nós aqui temos que nos relembrar, Bruna, que o Estado ucraniano está num caco. O Estado ucraniano mantém-se à tona com ajudas da União Europeia, da NATO, do FMI, de determinados Estados específicos. Ou seja, neste momento, nós temos uma situação que é calamitosa. E Zelensky veio também já em Paris falar desta questão, e ele pediu um pacote de ajuda fundamental para este inverno. Ou seja, este inverno pode ser extremamente crítico e nós temos aqui... O que já nos revela que a partir deste conflito vai continuar até o inverno, pelo menos. Parece que sim, Bruna, porque quer dizer, todos aqueles que querem que este conflito pare não estão a ser ouvidos.
porque seria a tal paz injusta, não é? Nós sabemos que foi muitas vezes dito, bem, a Rússia não fez concessões a Trump no encontro no Alasca. Falso. A concessão era no Oblast de Kherson, onde a frente em grande medida está igual, e no Oblast de Zaporizhia, a Rússia ia estancar as tropas aí e a Ucrânia tinha que sair daqueles grandes pontos defensivos no Donbass. Os mais importantes, ainda no Oblast de Donetsk, são Kramatorsk e Sloviansk. Agora, repara, Bruna, o terceiro ponto, abaixo, não é mais a sul, já caiu, Konstantinovka. E isso fez com que imensos soldados extra-ucranianos perecessem neste conflito. E por isso mesmo, nós temos aqui, de facto, uma Europa cada vez mais belicista e temos Emmanuel Macron também a utilizar esta questão para uma realidade interna. E nós já vamos falar de Jordan Bardella. Antes de falarmos da questão de Bardella e do dia da Bastilha em França, ainda sobre esta questão da guerra na Ucrânia, há aqui certos países que estão a atacar, portanto, países que estão a importar energia russa e que estão agora a ser atacados por uma pessoa da Lituânia. Exatamente. Quem é que é? É muito importante, nós temos aqui de facto este senhor Gabrielis Landsbergis, lituano, ou seja, um político bastante relevante no sistema da Lituânia. Temos aqui que nos recordar sempre que a Lituânia é um país pequeníssimo, não é, Bruna? Porque nós às vezes estamos a falar da Lituânia e repara, ele faz aqui um trocadilho, não é? Nós temos ali em inglês Coalition of the Importing, em vez de ser Coalition of the Willing, ou seja, em vez de ser a coalição dos dispostos ou dos voluntários, temos ali a coalição dos importadores. E quem é que ele ataca? Colocamos aqui, não é? Ali o gás natural liquefeito que vem de Yamal para a Europa, e temos aqui 4 países que são visados, cada país corresponde a uma determinada cor. Temos a França, a Espanha, a Bélgica e a Holanda, também dita Países Baixos. E, de facto, nós temos aqui um senhor que é um político importante, mas de um país que, em grande medida, é insignificante, que está a dar lições à França, que é o país mais importante, em grande medida, da União Europeia, e países com grande porte como a própria Espanha. E por isso mesmo eu acho que os lituanos deveriam olhar para dentro e não continuar a dar estas lições de moral, porque a questão pode-lhes correr muito mal. Vamos avançar para as celebrações do Dia da Bastilha, em França, 14 de julho, um grande desfile nas ruas de França e aqui com um foco este ano na Ucrânia. Porquê é que Emmanuel Macron decidiu colocar a Ucrânia aqui em destaque este ano? É por ser o seu último Dia da Bastilha enquanto figura do país? Bem, em grande medida poderia ser, Bruna, mas a mim parece-me que Emmanuel Macron está já a preparar a presidencial. Ora, nós sabemos que Emmanuel Macron reuniu aquilo que nós poderíamos classificar como o centrão francês. Contra o quê? Contra uma direita radical e contra uma esquerda radical. Ora, as sondagens apontam-nos cada vez mais que é bem possível que nós tenhamos em 2027 Marine Le Pen, ou Jordan Bardella, provavelmente será Marine Le Pen, contra Jean-Luc Mélenchon na segunda volta das eleições presidenciais francesas. E por isso mesmo, Emmanuel Macron está aqui a dizer isto porquê? Porque uma determinada direita radical e uma determinada esquerda radical em França têm uma visão da Rússia que é uma Rússia amiga da França, não é? Aqui remonta, em grande medida, à epopeia comunista do século passado, ou mesmo à visão gaulista das relações internacionais, que nós, se quisermos meter Mitterrand, podíamos dizer uma visão galo-mitterrandiana, que é uma visão que é aliada dos Estados Unidos, mas não alinhada. E nós, de facto, estamos a ver aqui uma parte do desfile já, e os ucranianos receberam em alguma medida isso mesmo, e Emmanuel Macron sabe que isso é um ponto fundamental. Porquê? Os liberais e os centristas em França apoiam a Ucrânia. São dos maiores defensores da causa ucraniana contra a Federação Russa. E Emmanuel Macron está a mandar uma mensagem para aquele que poderá ser o seu sucessor. Aquilo que Mas vai ele quer afirmar-se como aqui o líder europeu na política externa? Sem dúvida. Emmanuel Macron tem esse sonho
que é um sonho grandiloquente, não é? Diriam muitos, ou seja, pantagruélico. Emmanuel Macron quer abarcar toda a União Europeia, e aí é outro ponto que nos remeteria para o general de Gaulle. Emmanuel Macron disse também, muito recentemente, uma coisa muito interessante, não é, Bruna? Ele disse, nacionalismo nunca. Nós somos pelo patriotismo. E, de facto, é interessante porque vários politólogos estabelecem uma distinção entre o nacionalismo e o patriotismo. Eu já mencionei Mitterrand. Mitterrand dizia o nacionalismo é a guerra. E aquilo que os politólogos, esses, acabam por apontar é que o nacionalismo seria ofensivo e teria uma conotação etnorracial, enquanto o patriotismo seria defensivo e teria uma conotação cívica. E sim, Emmanuel Macron quer sair de cena como sendo visto o grande líder de uma Europa romano-germânica. Falavas que Macron está já aqui nesta questão da corrida presidencial do próximo ano e, falando disso, tinha-se ouvido ultimamente, principalmente em alguns meios de comunicação social, que haveria aqui um corte de relações entre Jordan Bardella e Marine Le Pen. Ora, o próprio já veio desmentir esse corte de relações e, num post na rede social X, mostra até o seu apoio a Marine Le Pen. Exatamente, e isto foi uma entrevista ao Le Figaro, não é, que nós temos aqui em baixo, e Jordan Bardella diz basicamente, bem, eu leio nos jornais e escuto comentadores e tenho a impressão que estou a assistir ao meu próprio enterro político. E ele diz, não se preocupem com isso, eu não tenho intenção de participar nesse enterro político, não é? Porque muitos estavam a dizer e estavam a tentar também criar, aqui não há inocência alguma na política francesa, Bruna, estava a tentar também criar uma realidade, que era uma realidade que meteria para um choque com esta senhora que estamos a ver nas imagens, por Marine Le Pen. Marine Le Pen que, digamos em boa verdade, nos despistou a todos. Porque ela disse, bem, se eu tiver a bracelete e nem sei o quê, se isto acontecer, eu não vou ser candidata. Ela não tenciona usar a bracelete eletrónica. Mudou de ideias. Mas em alguma medida parece que sim. E Jordan Bardella, em alguma medida, demonstra-nos também que a Marine Le Pen, não era aquilo que ele dizia no tweet, aspira a liderar a França. E eu aspiro a governá-la. Jordan Bardella será o quê se Marine Le Pen e a Frente Nacional, agora dita Rassemblement National, ganhar? Muito provavelmente o primeiro-ministro francês. E aqui temos que nos recordar sempre que depois da eleição presidencial em França, vamos ter as eleições legislativas e normalmente as legislativas acabam por votar na mesma onda da realidade presidencial e por isso mesmo Jordan Bardella não quer participar no seu enterro político e quer ser o próximo primeiro-ministro francês. Muito bem, e cá estaremos para analisar aquilo que serão os novos líderes da França. Afonso Moura, obrigada pela análise. Até amanhã. Até amanhã.